Olá, eu sou a André, então obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, acionar o sininho das notificações e deixar um like nesse vídeo. Obrigada por acompanhar a playlist Segredos que vão mudar a sua vida. Capítulo 3. Recupere a saúde com o poder do subconsciente. Curas mentais na antiguidade. Ao longo dos tempos, homens de todas as nações acreditaram de forma instintiva que de alguma forma e em algum lugar haveria de existir um poder de cura que seria capaz de restabelecer as funções e sensações do corpo humano. Acreditavam que esse poder estranho poderia ser invocado sob determinadas condições e que seria possível obter o alívio do sofrimento humano. A história de todas as nações apresenta depoimentos que embasam essa convicção. Nos primórdios da história do mundo, dizia-se que o poder de se influenciar de forma secreta os homens para o bem ou para o mal, incluindo a cura dos doentes, era a atribuição dos sacerdotes e homens santos de todas as nações. Supunha-se que Deus lhes atribuía diretamente o poder da cura dos doentes e que os procedimentos e processos de cura variavam em todo o mundo. Os processos de cura tomavam a forma de súplicas a Deus, com a realização de vários rituais, como imposição de mãos e uso de amuletos, talismãs, anéis, relíquias e imagens. Por exemplo, nas religiões da antiguidade, os sacerdotes dos tempos antigos ministravam drogas aos pacientes e praticavam sugestões hipnóticas antes que eles caíssem no sono, dizendo-lhes que, enquanto dormiam, receberiam visitas dos deuses que iriam curá-los. Ocorriam muitas curas. É óbvio que tudo isso era obra de sugestões potentes para o subconsciente. Após a execução de certos rituais misteriosos, os devotos de Hecate veriam a deusa durante o sono, contanto que antes de dormir tivessem rezado para ela, seguindo as instruções estranhas e fantásticas. Eram instruídos a misturar lagartos com resina, incenso e mirra e a bater tudo isso junto a céu aberto sob a lua crescente. Eram relatadas curas em muitos casos, seguindo esse procedimento. É evidente que esses procedimentos estranhos, de acordo com os exemplos, forneciam a sugestão e a aceitação por parte do subconsciente dessas pessoas, para que fizessem um apelo poderoso à sua imaginação. Na verdade, o subconsciente dos pacientes é que era o responsável pela cura. Em toda a história da humanidade, curandeiros não oficiais obtiveram resultados notáveis em casos em que a habilidade médica oficial falhou. Isso é motivo de reflexão. Como esses curandeiros em todas as partes do mundo executaram essas curas? A resposta para todas essas curas se deve à crença cega do doente que liberava o poder de cura alojado em seu subconsciente. Muitos dos remédios e métodos empregados eram tão estranhos e fantásticos que incendiavam a imaginação dos pacientes, provocando um estado de excitação emocional. Esse estado de espírito facilitava a sugestão de saúde e era aceito tanto pela mente consciente como pelo inconsciente do doente. Esse assunto será abordado de forma mais detalhada no próximo capítulo. Relatos bíblicos sobre o uso dos poderes do subconsciente. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, e tê-la-eis. Marcos 11, 24. Observe a diferença nos tempos verbais. O escritor inspirado diz às pessoas para crer e aceitar como verdadeiro o fato de que o desejo de cada um já foi executado e cumprido, que já foi concluído e que sua realização vai prosseguir como um fato que irá ocorrer no futuro. O sucesso dessa técnica depende da convicção confiante de que o pensamento, a ideia e a imagem já são um fato na mente. Para que qualquer coisa tenha consistência no reino da mente, é preciso que se pense que esta já existe na mente. Trata-se aqui, em algumas poucas palavras enigmáticas, de uma direção concisa
e específica para fazer uso do poder criativo do pensamento, através da impressão do elemento particular que se deseja no subconsciente. O pensamento, a ideia, os planos ou o propósito são tão reais no próprio plano do subconsciente quanto a mão ou o coração do indivíduo. Segundo a técnica bíblica, elimina-se completamente da mente toda a consideração em relação às condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar em contingências adversas. Planta-se uma semente, um conceito, na mente que, se deixada intacta, sem dúvida vai germinar em realidade externa. A primeira condição sobre a qual Jesus insistiu foi a fé. Lê-se repetidamente na Bíblia a seguinte ideia: de acordo com a tua fé, assim te acontecerá. Se plantar certos tipos de sementes no solo, é porque tem fé de que elas vão crescer de acordo com sua espécie. Esse é o caminho das sementes, e ao confiar nas leis do cultivo e da agricultura, sabe-se que as sementes germinarão segundo a sua espécie. A fé, mencionada na Bíblia, é uma maneira de pensar, uma atitude da mente, uma convicção interior. Levando em conta que a ideia que é aceita na mente consciente vai ser incorporada ao subconsciente e manifestada. A fé é, em certo sentido, aceitar como verdade aquilo que a razão e os sentidos negam. Isso é, impedir a entrada da mente consciente, que é racional e analítica, e adotar uma atitude de total confiança no poder interior do subconsciente. Um exemplo clássico da técnica bíblica está registrado em Mateus 9, dos versículos 28 ao 30. E quando chegou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Nas palavras seja-vos feito segundo a vossa fé, é possível constatar que Jesus estava fazendo um apelo ao subconsciente dos homens cegos para que ele cooperasse. Ali a fé era a grande expectativa deles. Seu sentimento interior, sua convicção interior de que algo milagroso aconteceria e que suas preces seriam atendidas, e foram. Essa é a técnica de cura consagrada pelo tempo, usada indistintamente por todos os grupos de cura no mundo inteiro, independente de convicções religiosas. Na frase "olhai que ninguém o saiba", Jesus ordena que os pacientes curados recentemente não discutissem a sua cura, pois poderiam ficar sujeitos às críticas céticas e depreciativas dos incrédulos. Isso poderia fazer com que fossem desfeitos os benefícios que tinham recebido das mãos de Jesus, uma vez que depositariam pensamentos de medo, dúvida e ansiedade no subconsciente. Que palavra é essa que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? Lucas 4, versículo 36. Quando os doentes iam a Jesus para serem curados, eram curados pela própria fé, somada à fé de Jesus e à compreensão do poder de cura do subconsciente. Qualquer coisa que ele determinasse sentia como sendo verdadeira em seu interior. Ele e as pessoas que precisavam de ajuda estavam na mente subjetiva universal. E o conhecimento interior silencioso e a convicção do poder de cura por parte dele alteravam os padrões destrutivos negativos no subconsciente dos pacientes. As curas resultantes eram resposta automática à alteração interior da mente. O comando de Jesus era seu apelo ao subconsciente dos pacientes, acrescido de sua percepção, sentimento e confiança absoluta na resposta do subconsciente às palavras que declarava com autoridade. Milagres em vários santuários no mundo inteiro. É fato conhecido que ocorreram curas em vários santuários ao redor do mundo, como no Japão, Índia, Europa e nos Estados Unidos.
O autor desse livro visitou vários dos famosos templos no Japão. No templo mundialmente famoso chamado de Abutsu, encontra-se uma estátua em bronze que representa Buda, sentado com as mãos entrelaçadas e com a cabeça inclinada em uma atitude de profundo êxtase contemplativo. A estátua tem 13 metros de altura e é chamada de o Grande Buda. Os jovens e velhos fazem oferendas a seus pés, deixando dinheiro, frutas, arroz e laranjas. Além disso, acendem velas, incensos e recitam preces com pedidos. O guia de turismo explicou o canto de uma jovem enquanto ela murmurava uma prece, e depois ela se curvou, colocou 2 laranjas como oferenda e ainda acendeu uma vela. Contou que ela tinha perdido a voz e que a havia recuperado no templo. Ela estava agradecendo a Buda por ter recobrado a voz. A moça tinha fé de que Buda lhe devolveria a voz para cantar, contanto que seguisse um determinado ritual, jejuasse e fizesse certas oferendas. Tudo isso contribuiu para acender a fé e a esperança, o que provocou um condicionamento de sua mente a ponto de acreditar na cura. Seu subconsciente atendeu à sua crença. Para ilustrar ainda mais o poder da imaginação e a crença cega, o autor relata o caso de um parente que teve tuberculose. Seus pulmões estavam seriamente comprometidos e seu filho decidiu curá-lo. Voltou para casa em Perth, na Austrália Ocidental, onde o pai vivia, e lhe disse que tinha conhecido um monge que estivera em um dos templos de cura na Europa. Esse monge vendeu-lhe um pedaço da cruz verdadeira. Disse que deu ao monge o equivalente a $500. Esse jovem, na verdade, pegou uma lasca de madeira jogada em uma calçada, foi a um joalheiro e pediu que ela fosse incrustada em um anel para que parecesse verdadeira. Disse ao pai que o simples toque no anel ou na cruz havia curado muitas pessoas. Ele inflamou e disparou a imaginação do pai, ao ponto de o velho tirar-lhe o anel e colocá-lo sobre o peito, rezar em silêncio e depois dormir. Na manhã seguinte ele estava curado. Todos os exames clínicos deram resultado negativo. É claro que não foi a lasca de madeira da calçada que curou a tuberculose. Foi a imaginação despertada em um grau intenso, adicionada à expectativa confiante de uma cura perfeita. A imaginação juntou-se à fé ou o sentimento subjetivo e a união das duas resultou na cura. O pai nunca ficou sabendo o truque usado para sua cura. Se soubesse, provavelmente teria tido uma recaída. No entanto, ficou completamente curado e faleceu 15 anos depois, aos 89 anos. Encerro por aqui esse vídeo, aguardo você no próximo conteúdo aqui no canal. Se você tem gostado desse conteúdo, deixe o seu comentário, compartilhe e nos encontramos aqui amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.